Boa tarde, meus queridos. Aqui é o Renato Rodrigues. Hoje é terça-feira, dia 11 de março de 2020 e nós vamos conversar um pouco nesse vídeo aqui sobre a situação que aconteceu ontem, né, com as bolsas do mundo, né, em que houve uma grande queda, né, nos índices devido aos problemas aí gerados principalmente pela quarentena e redução da circulação de pessoas, né, por causa do coronavírus, né, essa doença que surgiu lá na China, e o reflexo, né, disso, né, na economia. Nós podemos perceber que desde que surgiu essa doença lá na China, demorou-se muito tempo, né, para que as autoridades, né, considerassem que a situação era grave. E quando se passou a considerar que era grave, aí começou a se aplicar a quarentena. Mas aí, com a quarentena, muitas pessoas deixaram de ir trabalhar, de estar circulando, passeando, né? Então, todos começaram a evitar aglomerações, então festas, essas situações em que se juntam muitas pessoas, né, estão sendo evitadas. E com isso, a gente tem um forte impacto aí na questão da circulação das pessoas, né? No transporte público, e até mesmo em viagens. O petróleo tende a ser menos utilizado. E com isso, né, com essa menor utilização do petróleo, né, as empresas que estão ligadas à extração e venda de petróleo, né, tendem a ter uma receita menor. E a partir daí a gente vê que a situação começa a ficar complexa, né? Complexa e tendo várias implicações, né? A bem da verdade, nós não podemos colocar a culpa desta possível crise no surgimento desta doença lá na China, né? Porque, na verdade, as implicações econômicas que estão surgindo são devido à falta de ações, né, dos governos de algumas nações, né, que não fizeram os ajustes que eram necessários para melhorarem suas economias. Nós podemos ver aí que existem vários países da União Europeia aí que estão endividados, né? E os seus bancos também estão numa situação crítica, né? Sendo que alguns deles estão à beira da falência, né? Então, quer dizer, num momento desse, em que várias empresas estão parando, deixando seus empregados em casa e, consequentemente, não pagando aquilo que as pessoas teriam que receber, né? Esses bancos provavelmente vão deixar de receber o que eles esperavam. E sendo assim, se o banco já estava numa situação difícil, contando com aquele dinheiro e não vai vir o dinheiro que ele esperava, ele não vai conseguir arcar com todas as suas obrigações. E aí a gente tem aí um efeito cascata, né? Porque, por exemplo, na Itália, existem vários bancos aí que estão numa situação difícil. Agora você imagina o país todo, né, da Itália, com pessoas aí em quarentena, né? Pessoas que não estão indo para as ruas, não estão passeando, não estão gastando, não estão utilizando combustível. Então a gente tem um efeito cascata realmente. E nessas circunstâncias, provavelmente os bancos passarão por dificuldades, né? Agora, quando um ou outro banco passa por dificuldade, normalmente o governo intervém. Agora, o problema dessa crise atual é a quantidade de bancos que vão passar por essa situação. Será que há tanto dinheiro assim para socorrer tantos bancos? A dependência mundial do petróleo já é bem conhecida. E nós sabemos também que há alguns países que não se preocuparam, né, em diversificar a sua indústria, né, ou até mesmo criar uma indústria, né, como é o caso da Arábia Saudita, né, e de alguns outros países aí exportadores de petróleo. Então eles vivem basicamente do dinheiro surgido com a venda do petróleo. Agora você imagina, no momento em que as pessoas não estão circulando, não estão viajando e estão gastando pouco petróleo, né, pouco combustível, a tendência é do quê? É de ficar encalhado, né, o estoque dentro das empresas de extração e de venda, né, dos combustíveis, né?
Agora, se a venda está pequena, claro que o preço vai cair, né? Agora você imagina um país que depende só do petróleo, como é o caso da Arábia Saudita, né? Vendo os preços dos barris caírem. Claro que ele vai ficar preocupadíssimo com isso, né? E aí nessa situação, o que eles querem? Eles querem aumentar o preço, né, para poder ter a mesma receita anterior. Só que aí nessa situação, né, como é que eles vão fazer isso, né? Eles teriam que combinar com os demais produtores de petróleo. E aí veio a briga, né? Porque no caso da Rússia, né, que é um dos maiores produtores, a Rússia não entrou em acordo com eles, né, com o pessoal da Arábia Saudita. E aí nessa situação a Rússia continua produzindo bastante e a tendência é de que o preço do petróleo caia. Então realmente, né, nessa situação nós temos aí uma possível crise se iniciando. Outro aspecto importante que tem que ser levado em consideração nessa crise é de que nós não sabemos a extensão, né, deste problema. Nós ainda não sabemos se mais países terão esse aumento dos casos, né, de coronavírus. Não sabemos se a letalidade desses casos poderá aumentar. Também se mais países adotarão essa mesma ação da quarentena, ou seja, ainda a situação pode ficar bem pior. Com a queda nos preços das ações da maioria das empresas, né, principalmente aquelas ligadas aos bancos e às empresas do ramo do petróleo, é importante que seja feita uma análise, né, antes de se estar voltando a investir nas bolsas, né, ou seja, na compra de ações. Então vale aí um recado que é observar aí qual o grupo que essa empresa que você tem interesse em investir faz parte, se dentro desse grupo tem uma boa parte da receita que vem de atividades ligadas ao petróleo ou aos bancos, né? E claro que empresas ligadas a ramos aí de energias renováveis, quer dizer que foge um pouco da questão do petróleo, elas podem ter aí um aumento, né? Uma valorização. Então é importante, né? Não digo no momento para que compre, mas é interessante observar essas empresas que trabalham com energia renovável. Outra questão também são as ligadas aos supermercados, hipermercados, como é o caso do Walmart. Nesse momento, né, de crise, as pessoas ficam com medo, né, de repente ter outros problemas, né, ou até mesmo guerras e situações mais alarmantes. Sendo assim, elas correm para os mercados para fazerem compras, né, estoques, né. Então, nesse momento também ações ligadas a essas empresas, né, do varejo também tendem a crescer. Mas eu não estou dando aqui uma dica para que vocês comprem, né? Porque a gente pode até observar que houve a queda do preço das ações ontem, né, no dia 9, e teve também um aumento do preço do ouro, né? Por quê? Porque o ouro seria aí uma reserva de valor em situações de crise. Agora, no caso brasileiro, o que eu poderia dizer é que continua valendo aí a segurança dos títulos do Tesouro, né? Em relação a outros tipos de investimento, como os investimentos em ações, né? Então é importante que você analise bem antes de fazer investimentos nesse momento. Muita atenção e muita calma nessa hora. Bom, mas apesar dos rumores de crise econômica, né? Nós temos aí duas possibilidades de salvação, né? Das empresas nessa situação. Por quê? Porque, por exemplo, na Itália, né, que está trabalhando fortemente com essa questão da quarentena, né, e que aí certamente vai ter um grande impacto nos seus bancos, né, nós observamos que os bancos italianos, né, têm muitos empréstimos, né, de bancos alemães e franceses. Ou seja, se a União Europeia não adotar nenhuma ação para resgatar esses bancos da Itália, pode ocorrer um efeito sistêmico, ou seja, os bancos alemães e franceses também podem passar por uma situação difícil, com falta de crédito.
Então, por isso, né, provavelmente, né, a União Europeia, né, o Banco Central Europeu deve tomar alguma ação aí para que isso não venha a acontecer, né, porque a gente sabe que tanto a Alemanha quanto a França são ali duas economias fundamentais, né, que não podem ter os seus bancos assim quebrados em sequência, né? Então, possivelmente ali vai ter alguma ação para resgatar esses bancos italianos ou de outras nações que venham a passar por uma situação aí de crise que pode levá-los a quebrarem, né?